Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. E caso você tenha caído de paraquedas aqui e não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Cristiano Moro, eu sou esposo da Cleusa, pai da Rayane e da Yasmin, né? E hoje eu gostaria de estar conversando com você aqui. O título que eu vou deixar desse vídeo é Seja a Mudança. Por que Seja a Mudança? Eu quero contar um pouquinho da minha história. Claro que eu não vou contar a minha história de infância, né? É óbvio que eu não vou fazer isso hoje aqui, não é esse o intuito, mas é o intuito de estar contando um pouquinho a história, né? Do destravar, de como foi esse destravar mental, né? Como eu tive essa mudança mentalmente para poder estar passando para vocês um pouco dessa experiência, perfeito? Eu acredito que todo mundo tem um start. E esse start meu foi através de um vídeo, né? Ontem à noite mesmo eu estava conversando com um familiar e essa nossa conversa eu estava explicando um pouquinho como foi, né? E eu mesmo fazendo essa reflexão. E eu comecei a perceber que eu fazendo essa volta ao passado, eu comecei a perceber aonde foram alguns pontos que eu destravei e como foram esses pontos que eu destravei. E eu gostaria muito de passar essa informação a você, né? Não sei se você já fez alguma contemplação da natureza, eu gosto muito de fazer essa contemplação da natureza. O nosso amigo Salomão fazia muito isso, foi o homem mais sábio e mais rico da Bíblia. Ele contemplava a natureza, né? Por que ele contemplava a natureza? Porque a natureza traz consigo muita sabedoria. Se você perceber, uma árvore frutífera ela não produz o fruto para ela comer. Ela produz o fruto para outras pessoas. Então o conhecimento, a sabedoria, ele não foi criado para nós retermos em nós. Ele foi criado para estar passando aos outros. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Talvez isso venha a ser útil, né? Então eu gostaria muito de compartilhar nesse vídeo um pouco desse meu destravar. Então eu quero contar essa pequena história a vocês e eu quero pedir para vocês curtir, compartilhar, comenta, deixa teu comentário aqui embaixo se você gostou, perfeito? Vamos lá então. Eu quero hoje falar sobre essa mudança. O meu destravar então, ele veio a partir de um vídeo que eu fiz. Eu tinha uma vida normal, como todos nós temos, né? De pegar o celular e ficar olhando os reels, ficar olhando esses shorts no YouTube. E um dia eu recebi um vídeo, eu estava ali rodando e eu recebi esse vídeo. Era de um homem, né? 74 anos, deveria estar a casa dele, o habitar dele devia ser num país tipo Haiti, né? E esse homem, porque tinha muitas praias, enfim, era um clima, se percebia algo nesse sentido, não dizia qual era o país. Mas enfim, isso não é o mais relevante. O relevante era que ele tinha 74 anos e ele tinha um físico perfeito. Quando eu digo físico perfeito, é aquele físico de sarado, um abdômen trincado, com os gominhos. E eu olhei, poxa, 74 anos com esse físico, ele deve ser geneticamente muito abençoado, né? Por quê? Porque deve ser... eu não acreditava que isso fosse um esforço físico, tivesse um esforço por trás. Eu acreditava muitas vezes que isso pudesse ser genética, né? Só que eu olhei aquele vídeo e tudo bem, era só mais um vídeo, né? Como todos os vídeos que a gente vê na internet. Mas acredito que foi no dia seguinte. Eu tenho uma propriedade na colônia, né? Uma propriedade no interior aqui da minha cidade. E ali eu tenho um laguinho com uns peixes e meu pai gosta de tratar esses peixes. E um dia eu cheguei lá, numa manhã, meu pai estava indo dar comida aos peixes e na frente da casa tem um gramado que leva o acesso a esse laguinho. E ele tropeçou naquela grama, uma graminha normal, pleninho, e ele tropeçou os pés dele na grama. E aí isso gerou um questionamento dentro de mim, ainda mais sendo que um dia ou dois antes eu vi esse vídeo desse homem
desse homem de 74 anos com um físico totalmente perfeito. Então isso gerou todos esses questionamentos. Como meu pai, que apenas com um ano a mais, 75 anos ele tinha na época, ele tropeça na grama e aquele outro senhor com 74 anos, um ano apenas a diferença, ele tem aquele físico, aquela explosão, aquela juventude, aquela energia, porque era uma quantidade de energia muito alta. E isso gerou todos esses questionamentos. Eu refleti e eu pensei comigo, poxa, eu gostaria também de ter um físico assim. Como é que faz para ter um físico assim? E fui me autoconhecendo, buscando informação. Se tem um conselho que eu posso te dar, antes de estudar qualquer coisa, estude sobre você, estude sobre seu comportamento, estude sobre os seus hábitos, se autoconheça. Porque se você quer ter algo de diferente na tua vida, você não vai conseguir sem ter autoconhecimento. Então, o meu conselho hoje é se conheça. E foi o que eu fiz. Eu comecei a buscar informações e eu percebi que aquele homem, ele tinha aquela saúde porque ele cuidava da alimentação, porque ele fazia exercício físico. Então ele tinha algumas regrinhas na vida dele para gerar aquele resultado. E eu, como um homem cristão, eu sempre acreditei que eu tinha uma vida abundante só por ser cristão, né? Porque Jesus falou que nós teríamos uma vida abundante. O problema qual era? Poxa, eu acreditava que tinha uma vida abundante, mas eu não tinha saúde. Eu acreditava que tinha uma vida abundante, mas sempre faltava alguma coisa, mas isso não é vida abundante. E vida abundante é em todas as áreas da tua vida. Muitas vezes a tua área espiritual está 100%, mas a tua área financeira está destruída. Você está totalmente passando necessidades. Então tem algo que não bate, não sabe? Não, isso não fecha. Essa conta não fecha. E todos esses questionamentos me fizeram a começar a buscar informação, a conhecimento. E nesses meus estudos, claro que eu comecei a fazer academia, comecei a cuidar da minha alimentação, né? E eu comecei a perceber que sim, para ter o corpo, para ter o físico, para ter saúde, eu precisava fazer aquilo. Mas para ser espiritualmente forte, eu precisava ter uma vida, uma comunhão com Deus. Mas e para ter dinheiro? Eu precisava plantar na área financeira. E para ter um casamento bom? Eu precisava regar, cultivar, amar esse casamento. Você percebe que todas as áreas da vida você tem que ter aquele cuidado? E foi o que eu percebi. Então, nesse conhecimento, com um simples vídeo, foi o meu destravar. Mas para ter todos esses cuidados na minha vida e viver essa vida abundante, eu percebi que existe um pequeno problema. Nós temos maus hábitos, nós temos costumes arraigados nas nossas crenças, estão lá no nosso subconsciente. E quando eu percebi que eu precisava alterar o subconsciente, foi aí que eu destravei. E foi esse estudo que eu comecei a fazer. Comecei a me autoconhecer. E nesse autoconhecimento eu descobri que sim, era possível ter uma vida abundante. E hoje muitas pessoas não têm essa vida abundante porque não fazem o exercício do autoconhecimento. Então, seja a mudança, que é o título hoje, né? Foi porque alguém com um vídeo foi a mudança para mim. Num despertar. E eu te faço a pergunta hoje. Eu não sei qual é o problema, qual área da tua vida está tendo dificuldade, né? Qual é a área? Mas lembre-se, você precisa despertar. E para despertar, você precisa ter o autoconhecimento. Eu não posso te obrigar a fazer alguma coisa. Eu tenho muitas pessoas conhecidas, parentes, enfim, pessoas que precisariam destravar. E é visível o problema que elas têm e elas não conseguem destravar. Muitas vezes até elas pedem conselhos. E esses conselhos
né? Elas não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade confronta. E ninguém gosta muito de ser confrontado. Nós vivemos uma geração que gosta de ser aplaudida, mas não confrontada. Você precisa gerar um confronto consigo mesmo, né? Para poder ter esse autoconhecimento. Se você não parar na frente do espelho e fizer esse confronto, não vai acontecer. E nessa mudança minha, eu comecei a perceber que eu estava deficitário, não sei se bem é essa palavra, mas em algumas áreas da minha vida. Então, que hoje eu consiga ser a mudança para alguém, como alguém já foi para mim. Perfeito? Eu quero que você entenda uma coisa, que para ter uma vida abundante, você precisa ter o autoconhecimento. Não fuja do autoconhecimento. Gere esse desconforto na tua vida, porque se analisar é muito ruim. Você chegar a algumas conclusões sobre você é ruim demais, eu sei, porque eu já passei por isso e eu ainda passo hoje por isso. Eu faço confrontos comigo a cada 2, 3 meses, eu olho para o espelho e eu me confronto, porque eu quero estar sempre em mudança. O ser humano ele foi feito para prosperar. O que é prosperar? Crescer sempre, estar em crescimento, uma evolução de vida. Caso você não esteja crescendo e não esteja evoluindo consigo, a tua pessoa não esteja crescendo em sabedoria, em conhecimento, você está numa zona de conforto. E essa zona de conforto, sinto muito em dizer, isso é uma verdade. Você está escravo dessa zona de conforto. Não seja escravo. Perfeito? Eu espero ter ajudado você a entender que o principal, né, é você olhar para si mesmo. Olha para si mesmo. Faz essas autoavaliações. Faça esse confronto. Ok? Meu nome é Cristiano Moro. Deixa seu comentário se você gostou. Se você não gostou também, deixa sua crítica. O que eu posso melhorar? Deixa teu like aqui. Isso vai estar espalhando esse conteúdo para mais pessoas. Lembra que eu falei que uma árvore frutífera ela não produz o fruto para ela comer? É para outras pessoas? Então deixa teu like, vai estar espalhando esse conteúdo para mais pessoas e pessoas que precisam. Talvez você não esteja precisando, mas talvez outra pessoa esteja precisando e você vai estar ajudando com o teu like. Tá bom? Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana.